Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar sobre um assunto inacreditável e bizarro de um escritor de comics chamado Quentin Penders, que escreveu várias histórias em comics da franquia Sonic Hedgehog na empresa Archie Comics. Quem é Quentin Penders? Kenneth W. Penders, e é um criador e escritor americano de histórias em quadrinhos. Além de seu trabalho cômico, Penders trabalhou na televisão em storyboards, cenários e design de personagens, e trabalhou em roteiros para seus próprios filmes inéditos. Ele é conhecido por seu trabalho na série Sonic Hedgehog da Archie Comics e seus spin-offs, nos quais trabalhou por mais de 15 anos, junto com seus processos subsequentes envolvendo as obras. Carreira. Antes de trabalhar no ramo de quadrinhos, os primeiros trabalhos de Penders como artista comercial incluíram serigrafia de camisetas aos 16 anos, servindo como ilustrador técnico na Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhando como ilustrador gráfico em uma empresa de engenharia não especificada de Boston. De acordo com Penders, ele primeiro conseguiu trabalho na indústria de quadrinhos, trabalhando na minissérie VS Volume Star Trek da DC Comics em 1986, depois trabalhando em sua série de quadrinhos Star Trek, The Next Generation no início dos anos 90. Ele foi contratado para trabalhar neste último a pedido do autor regular de Star Trek, Robert Greenberger. Penders também aceitou um contrato ilustrando para a série Capitã Atom da DC, depois de ser selecionado como finalista em um concurso de desenho em quadrinhos patrocinado pela Marvel Comics em 1989 e concordando em participar de seminários semanais. Penders foi contratado para trabalhar na série de quadrinhos Sonic Hedgehog, publicada pela Archie Comics, no início dos quadrinhos em 1993. Série Knuckles-Techedna, que durou de 1997 até ser cancelada devido às vendas fracas em 1999. Penders ainda produziria histórias e obras de arte para o título principal durante e após a execução inicial de Knuckles, eventualmente retomando seu papel como escritor principal dos quadrinhos edição 145 em diante, depois que o então escritor principal Carl Bollers deixou os quadrinhos em 2005. Penders continuou a trabalhar nos quadrinhos como escritor principal até deixar Archie em 2006, com sua contribuição final sendo tintas e letras para a história por trás da edição 169. Fora dos quadrinhos, Penders ilustrou a capa da série completa de DVDs de Sonic Hedgehog. Além de seus trabalhos para Sonic Star Trek, Penders escreveu e ilustrou quadrinhos para DC, Marvel e Image Disney para séries como Disney Adventures, Savage World of Conan e The Grey Hornet. Penders criou seu próprio IP original em quadrinhos para a Image no início dos anos 2000, The Lost Ones, lançando uma única edição antes de ser cancelada. Ele também trabalhou em outras mídias, incluindo a produção de livros de atividades infantis e a criação de gráficos para jogos em CD-ROM. Penders também tem créditos para storyboards em 2 episódios de King of Tale e criou arte conceitual para anúncios do Motorola Razr. Apresentação do filme cancelado de Sonic. Em 2002, o escritor de Sonic Hedgehog, Ben Hurst, tentou lançar uma continuação do filme de animação da série, propondo sua ideia a um executivo da SEGA. Hurst afirmou que o executivo estava interessado no projeto, e que mais tarde ele foi chamado sobre o filme por Penders, na época escritor principal da série Sonic Hedgehog da Archie Comics. A história em quadrinhos se originou como uma ramificação da série animada. Hurst disse sobre a ligação que ofereceu-se generosamente para incluir Penders no esforço e contou a sua estratégia.
No entanto, ele afirmou que depois de ligar de volta para a SEGA, o comportamento de seu contato mudou completamente, afirmando com raiva que a SEGA é paga para desenvolver projetos Sonic, em vez de pagar outros para fazê-lo. Hurst teorizou que Penders relatou minha estratégia a eles de uma forma nada lisonjeira. Então Penders deu dicas de que ele seria o escritor de um grande longa-metragem do Sonic. Mais tarde, Penders apresentaria à SEGA seu próprio conceito para um filme em 2003 baseado na história em quadrinhos de Ashiri, sob o nome de Sonic Armageddon. Não se sabe muito sobre o campo, exceto que o filme teria seguido Sonic e seus amigos depois que seu planeta natal, Mobius, explodiu, algo mostrado na arte do campo e declarado pelo próprio Penders. De acordo com Penders, ele teve o apoio do diretor dos X-Men, Larry Hudson, e do gerente de licenciamento da SEGA of America, Robert Lefer, e cita a oportunidade de fazer o filme, explicando por que ele deixou seu cargo de redator principal dos quadrinhos do Sonic em Ashiri. Ele criou 4 peças de arte conceitual e um vídeo caseiro, mas o projeto nunca se materializou devido à morte de Lefer e o que Penders descreveu como grande agitação corporativa na SEGA em algum momento de 2007. As Crônicas de Lara Sue, em julho de 2010, depois que o US Copyright Office certificou suas reivindicações sobre seu trabalho para a série Sonic The Hedgehog Ashiri, Penders anunciou suas intenções de continuar a história de Lara Sue, um de seus personagens originais criados para Sonic o Universo. Filha de Knuckles the Echidna, junto com os outros personagens de Echidna que ele havia criado para os quadrinhos de Ashiri. Em dezembro de 2011, Penders anunciou que a continuação seria na forma de uma série de graphic novel, intitulada The Lara Sue Chronicles. A série também contará com muitos outros personagens criados durante seu tempo em Ashiri, servindo como uma continuação de uma história que ele escreveu para os quadrinhos do Sonic, Mobius. 25 years later. Penders afirmou que a série compartilha o mesmo ponto de partida com seu discurso Sonic Armageddon, começando com a explosão do planeta Mobius. Em 5 de março de 2014, Penders anunciou em sua conta no Twitter que seus personagens não eram mais Echidna, mas sim Echidna, uma espécie alienígena. Penders declarou que os motivos da mudança foram que ele precisava fazer alguns ajustes para ampliar o público que queria dar respostas e resolução aos fãs de longa data e por causa da aparente dificuldade que viu com as pessoas pronunciando a palavra Echidna. Penders afirmou em uma entrevista posterior que seus objetivos com The Lara Sue Chronicles são inspirar a próxima geração a fazer suas próprias coisas em vez de jogar na caixa de areia de outra pessoa e ver um esforço para terminar o que começou com Mobius, 25 anos depois. Ele também afirmou que a série pode ser seu último projeto de quadrinhos, e que a série terá 7 partes. Penders planeja lançar uma compilação de todas as suas histórias de Mobius na San Diego Comic Con de 2022, como uma capa dura reservada e intitulada The Lara Sue Chronicles. Beijinhos, junto com um aplicativo desenvolvido para a série e contendo uma prévia do primeiro livro na série Shattered Tomorrows. Apesar de estar oficialmente em desenvolvimento por mais de 13 anos desde abril de 2023, o primeiro volume completo ainda não foi lançado. Ações judiciais, Archie Comics vs Penders. Em janeiro de 2009, 3 anos depois de deixar a Archie Comics, Penders começou a registrar os direitos autorais de cada história, personagem e arte que ele havia criado para a série de quadrinhos Sonic The Hedgehog de Archie e seus spin-offs, com as reivindicações certificadas em abril de 2010 por o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos. Penders planejou continuar sua história Mobius, 25 years later, independentemente da editora, e declarou que todos os seus trabalhos protegidos por direitos autorais desde a edição 160 do quadrinho principal do Sonic era essencialmente não autorizado. Ele foi solicitado a fazê-lo depois que fãs dele o contataram perguntando se ele tinha algo a ver com o lançamento de Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, o que ele não fez.
Penders alegou que o jogo usava conceitos e personagens semelhantes aos que ele havia escrito para a série de quadrinhos. A Archie Comics entrou com um processo contra Penders no outono de 2010 em uma tentativa de reter os direitos autorais de seus personagens e conceitos. Archie alegou que Penders havia violado seu contrato com eles. No entanto, a única cópia deste contrato que Archie pôde apresentar para o tribunal foi uma fotocópia, que Penders alegou ser uma falsificação. A natureza reproduzida da fotocópia significava que sua validade poderia ser questionada. Como Archie não conseguiu produzir a cópia original de seu contrato com Penders, nem de qualquer outro artista que já havia trabalhado em Sonic antes, eles estavam abertos para futuros processos. Como resultado, no outono de 2012, a Archie Comics demitiu e posteriormente substituiu toda a sua equipe jurídica. Quando questionado por um juiz em um julgamento posterior sobre o tema dos contratos, se o advogado anterior estragou tudo, o advogado substituto de Archie, Joshua Poe, concordou. Em 2013, o processo terminou com prejuízo, com Penders ganhando os direitos de cerca de 200 personagens do quadrinho em um acordo confidencial com a Archie Comics. Mais tarde, ele transformaria o projeto de continuação Mobius, 25 anos depois, em Telarus Chronicles. Archie inicialmente escreveria seus personagens de quadrinhos futuros, reescrevendo problemas no meio do processo para remover quaisquer referências a eles e não republicando histórias envolvendo-os, antes de reiniciar o cânone inteiramente para reconstituir não apenas o original dele, mas de qualquer outro escritor anterior. Personagens e conceitos completamente. Quando questionado sobre essa reinicialização em uma entrevista, Penders afirmou que o retcon não era necessário e que Archie poderia ter continuado usando seus personagens e conceitos protegidos por direitos autorais até certo ponto. O sucesso de Pender em seu processo inspiraria outros ex-alunos de Archie Sonic, Scott Fulop, a entrar com seus próprios processos de violação de direitos autorais contra Archie e Sega em 2016. Os processos de Fulop foram arquivados um ano depois devido a provas insuficientes. Penders vs Sega e EA. Penders entrou como uma ação contra a Sega e a EA Games em 2011 por suposta violação de direitos autorais no jogo Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, desenvolvido pela subsidiária da EA, BioVare. Em particular, Penders afirmou que o jogo havia roubado o conceito de Nocturnus Clan de sua própria Dark Legion, junto com muitos outros conceitos da série spin-off Knuckles Teshidna que ele havia escrito. Algo chamou sua atenção depois que seus fãs perguntaram se ele trabalhou no jogo com base nas semelhanças. O caso foi arquivado sem prejuízo em 26 de setembro de 2011 e novamente em fevereiro de 2012, depois que o caso foi arquivado novamente 4 dias após ter sido originalmente arquivado, apesar das advertências do juiz Otis Vrigt, que rejeitou o caso nas duas vezes. Em outubro de 2013, o Nobel Tribunal de Apelação da CA manteve a decisão inicial do juiz Vrigt. Outros possíveis processos judiciais. Em outubro de 2015, Penders fez uma postagem em seu Twitter, interpretada como dirigida a Archie Comics, sobre os editores de quadrinhos não acreditarem cumprir sua parte do acordo e não culpá-lo pelo que acontece a seguir. Acredita-se que o tweet seja uma resposta às reimpressões planejadas por Archie. No entanto, nenhum processo contra Archie foi aberto por Penders desde então. Em abril de 2022, após o lançamento do filme Sonic the Hedgehog 2, os fãs notaram que o filme deu ao personagem de Knuckles Teshidna um pai na tela, algo que nenhuma mídia para a série havia feito desde que o processo de Penders deu a ele os direitos autorais do Archie. Encarnação em quadrinhos de seu pai, Loki. Penders foi ao Twitter para afirmar que acreditava que o personagem do filme era uma versão de Loki, e que acreditava que outra Equidna no filme era outro personagem dele, Enerjak. Após um usuário perguntar se ele tinha motivos para processar, Penders respondeu que deixaria os advogados discutirem isso, levando muitos a acreditar que ele estava se preparando para outro processo. No entanto, a partir de 2023, nenhum processo se materializou.
Impacto. Penders e seu trabalho para os quadrinhos Archie e Sonic são considerados controversos dentro do fandom mais amplo de Sonic TDGO. Embora seu trabalho tenha recebido elogios durante a execução da série, seus processos contra a SEGA e Archie são considerados como azedando sua posição com os fãs, servindo como objeto de críticas regulares do fandom. Os fãs culpam os processos pelo eventual cancelamento dos quadrinhos Archie e Sonic e uma coleção de rumores, limitando todos os Sonic pós-processos quadrinhos, embora a existência desses mandatos tenha sido refutada pelo ex-principal Archie e pelo escritor de IDW Sonic, Ian Flynn. O resultado do processo de Archie significou que centenas de personagens criados por ex-empreiteiros de Archie foram removidos do Sonic Canon, algo que Penders reconhece fãs chateados, mas afirmou que foi uma decisão tomada por Archie em vez de ele mesmo. Conteúdo criado para Sonic Chronicles também não apareceu em Sonic Media desde os processos de Penders contra a SEGA e a EA, provavelmente devido a qualquer novo material que permita a Penders entrar com um novo processo dentro do Estatuto de Limitações. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau!